exemplos para vocês. Uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade constante, então o valor da velocidade é todo o tempo mesmo. Uma estrada plana e horizontal. Em determinado instante, pessoal, o veículo ele vai fazer uma curva de raio 51,2 metros, mantendo essa velocidade. Sabendo que os coeficientes de atrito cinético e estático são 0,405, desprezando as dimensões da caixa, ela está apoiada pelo assoalho. Qual a máxima velocidade que o carro pode ter para que a caixa não escorregue? Queridos, é rigorosamente o mesmo princípio do carro fazendo a curva. A caixa está em cima da carroceria do caminhão, a tendência inercial dela é se sentir expulsa, o atrito estático lateral não vai deixar isso acontecer. Ele vai ser a nossa força centrípeta. E, meus amigos, se ele está perguntando qual é a condição limite, é porque o atrito está na sua máxima condição. E o atrito estático máximo é o miestático vezes a normal. E sempre que você olhar algum tema anterior a esse, que seria um pré-requisito, e que você possa não lembrar, dá uma pesquisada a mais, cara. Não fica angustiado, não. A gente tem que clarear. Anota a tua duvidazinha e vamos para adiante. O miestático é 0,5. A normal tem o mesmo módulo do peso. Por isso que a massa não foi dada, porque ela vai se cancelar. Está aqui a velocidade máxima. E o raio da estrada, 512. Ó. Opa, 51,2. A massa vai embora. Isso aqui vai ser 512. Metade de 512, 256. A raiz quadrada disso vai ser 16 metros por segundo. Amém? Dando mais uma praticada. Uma esfera de massa 2 kg está presa na extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento e descreve um MCU. Se é circular tem força centrípeta, se é uniforme não tem força tangencial. Sobre uma mesa horizontal. Pessoal, na hora que ele está girando aqui, a tendência inercial dessa pedrinha é se sentir expulsa. A tração não deixa. Como ela olha para o centro, a tração é a nossa própria força centrípeta. Aí ele diz, a tração é 18. Se a corda quebrasse, qual seria a velocidade que ela ia sair? A que ela estava naquele momento, né? Então, M, V2 sobre R. A serenidade leva a gente mais longe, viu, turma? Então, se ela estaria com a velocidade de 3 metros por segundo, a tendência inercial era sair com essa velocidade de 3 metros por segundo. Olha essa questão do Enem PPL 2014. Uma criança está em um carrossel em um parque de diversões. Opa, movimento circular, com um intervalo de tempo regular. O que é que significa isso, pessoal? Se eu gasto sempre o mesmo tempo, isso é um movimento circular e uniforme. Nos movimentos circulares e uniformes, eu não tenho aceleração tangencial, mas tenho aceleração centrípeta. Então, eu vou ter força centrípeta. Para onde é a força resultante do MCU? Ela vamos colocar aqui um movimento circular, está aqui o corpo, vetor velocidade, ela é perpendicular ao vetor velocidade, ok? Então, ela está direcionada para o centro do brinquedo, tá joia? Oblíqua inclinada, nula ela não é, paralela à velocidade não, que ela não é tangencial, para fora seria a tal força centrífuga, né? Ela está direcionada para o centro do brinquedo. No Enem PPL 2014, nos colocaram isso daqui. 2 satélites artificiais de massas M e 2M estão em órbita ao redor da Terra e sujeitos a seu campo gravitacional. Quando o satélite 1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração é 7. Qual a aceleração que o satélite 2, quando ele passar pelo mesmo ponto? Meus amores, ele está falando aí, ele está falando
da força gravitacional, tá? Ó, a força entre massas. E a força gravitacional, se ela vai ser a tua própria força centrípeta, força gravitacional GMM sobre R2. Força centrípeta mv2 sobre R. Ó, a massa do satélite não influencia em simplesmente nada. Tá legal? A massa do satélite não influencia em simplesmente nada. O que é que a gente tem aqui? A força gravitacional ia ser a tua força centrípeta, massa vezes a aceleração centrípeta, se você preferir. Tá? Ó, a gente pode até colocar assim, ó. A força gravitacional GMM sobre R2 igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ela não depende da massa do satélite, ela depende da massa da Terra. Então vai ser a mesma aceleração. É a hora que a serenidade faz a gente ir mais longe. Essa aula está um pouco mais longa do que o tradicional, porque eu queria botar muito exercício para você que não tem muito tato com força centrípeta. Essa questão que caiu no Enem PPL 2015 causou um desconforto, tá? Ai, olha aí, parece uma questão de vestibular tradicional. Parece, eu só não sei de onde é que vocês tiraram que na prova do Enem não pode ter uma questão literal. Pode, turma. São situações contextualizadas. Olha só. Observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período, bem como o raio médio da órbita que supostamente se desloca com boa aproximação. Opa! Em movimento circular e uniforme. Circular tem força centrípeta, uniforme não tem força tangencial. Nessa situação, considere que a força resultante, devido ao movimento circular, seja a própria força gravitacional que o buraco negro. Pessoal, está aqui a resposta. A força gravitacional seja a própria força centrípeta. Se eu leio, eu entendo. Lá de força gravitacional, o que é que eu tenho? G, Mzão e Mzinho, me lembra muito a lei de Coulomb, né? K, Q1, Q2 sobre D2, né? E a força centrípeta, como ele está falando de período, eu acho que é mais legal a gente colocar a definição com a velocidade angular, tá? Eu acho que é mais interessante. Pronto. De novo, lembrem que a massa não vai embora, tá joia? Esse raio pode vir para cá e ele quer saber qual é a massa do buraco negro, esse Mzão. Então, olha aqui, ó, Gm sobre R ao cubo, R2 vezes R. E no lugar da velocidade angular, a velocidade angular é o ângulo que eu percorro numa volta sobre o tempo que eu gasto para percorrer essa volta. Acabou a questão, pessoal. Ah, mas ela é literal. É, e você é uma pessoa capaz. A gente só tem que parar de folclorizar as coisas, né? Ó, 4π2 sobre T2. Ele não quer saber o M? O Mzão vai ser 4π2 R ao cubo sobre GT2. Então, 4π2 R ao cubo sobre GT2. Letra D de dado, tá? 4π2 R ao cubo sobre GT2. Só porque a questão era literal, fazer essa conversa toda, né? Na US 2021, um pêndulo simples de comprimento L e massa M está preso a um suporte fixo e é posto a oscilar em um local onde a aceleração da gravidade é constante igual a G. Abandona-se o pêndulo de uma posição horizontal. Quando ele passar pelo ponto mais baixo, que é bem aqui, quanto vai valer a tração no fio? Turminha, aqui quer ou não quer, nós temos um problema de conservação de energia, não temos? Porque eu parti do repouso aqui e eu vou passar com uma certa velocidade aqui. E
o raio dessa trajetória é o comprimento do fio. Então, para começar a brincadeira, se é para a gente, eu teria deixado mais claro, despreze todo e qualquer tipo de efeito do atrito, mas no ensino médio a gente dificilmente vai trabalhar com situações com resistência do ar, né? Então aqui teve essa falhazinha, tá? Eu posso dizer que a energia mecânica dele lá no ponto A, que é só a energia potencial, vai virar energia cinética aqui embaixo, ó. mv2 sobre 2. Então, a velocidade ao quadrado que ele vai ter ali embaixo é 2GL. E como nós temos o peso e a tração, e por se tratar de um movimento circular, a resultante é para o centro, então nós vamos ter uma aceleração, uma força centrípeta aqui, ó. Eu posso dizer sem medo algum que tração menos peso igual a força centrípeta. O peso é mg, a força centrípeta é mv2 sobre o raio. Então, tração menos peso básico. Então, tração menos mg igual a m, no lugar do V2, 2GL. O raio é L, né? Então, a tração ficaria 3mg. O que acontece muitas vezes, turma, é que a gente mergulha para fazer questões sem a gente ter um conhecimento básico mínimo da teoria. E isso é loucura, tá? Você está fazendo uma loteria da sua aprovação. Uma criança deixa sua sandália sobre o disco que serve, disco girante que serve de piso em um carrossel. A sandália não desliza. Galera, tá aqui o piso do carrossel, tá aqui a sandália. Quando isso aqui está girando, a tendência da sandália é se sentir expulsa. Quem não deixa, o atrito, né? E aí ele pergunta, a força de atrito estática sobre a sandália, ela não vai ser a nossa força centrípeta? A força de atrito estática vai ser m ômega 2 vezes r. A massa é constante, isso aqui é constante. Aí ele pergunta, eu sou proporcional à força de atrito, ela é proporcional a qual potência da velocidade angular? Ômega 2, né? Cada valor novo do ômega 2 terá um novo atrito. Amém? Na UES 2016 nós tivemos a trajetória de uma partícula sujeita a uma força de módulo constante e direção sempre perpendicular à velocidade, se eu estou num movimento circular. E a força que age em mim é perpendicular, é porque eu estou numa trajetória circular, né? Eu tenho uma força centrípetazinha aqui circular, não é uma curva qualquer, é especificamente um círculo. Na UES 2015, considere um carro de passeio de 1 tonelada se deslocando a 108 km por hora. Em um dado instante, ele se encontra no ponto mais alto de um trecho de subida. Uma lombada. Aqui o peso, aqui a normal. Se isso é uma curva, tem que ter uma resultante para o centro. Não é que o peso ficou maior do que a normal. A normal é que diminuiu, né? Mas, o que é que ele diz? Em comparação com a situação em que o carro está num trecho plano, a normal e o peso têm o mesmo valor. E aqui o peso vai ficar maior do que a normal. Tá? Na realidade, a normal ficou menor do que o peso. O que é que eu posso dizer sobre essa normal, né? No ponto mais alto, a força de atrito entre a pista e os pneus. A força de atrito, ela é proporcional à normal. Então, onde a normal diminui, a força de atrito diminui. Então, se nesse ponto aqui, em comparação, no ponto mais alto da trajetória, o atrito vai ser menor, tá joia? Pois a força normal sobre o carro é maior? Não, pois a força normal sobre o carro é menor. Diminui o valor da normal, diminui o atrito. E para a gente caminhar para o nosso encerramentozinho desse vídeo, peço desculpas por ter ficado um pouco mais longo, mas foi um tema tão solicitado pelos alunos que eu enchi de questão aqui para ele poder
ficar mais seguro. Observem essa imagem como ela é bacana, né? Lá na estação espacial as coisas todas estão flutuando. Na realidade, pessoal, o que a gente tem aí, é um movimento em torno da Terra. Ele não é um movimento com a mesma velocidade da Terra, então não é uma coisa geoestacionária, né? A estação espacial, por exemplo, ela dá uma volta em torno da Terra em 1h30, pessoal. Isso é uma loucura, né? Então, a inércia é muito grande, a expulsão é muito grande, e a força gravitacional impede essa expulsão, por isso que a pessoa fica com aquela sensação. Mas ela não está flutuando, ela está em queda livre. Mas por que ela não despenca? Por conta da expulsão também da inércia. E aí eu separei esses exemplozinhos aqui, o do Enem 2009, um ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo. E uma câmera nova que iria substituir a que foi danificada lá no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, uma altura pequena em relação ao raio da Terra, né? 2 astronautas saíram e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem uma massa grande, mas o peso dele é pequeno", tá? Olha só. Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso, da falta de gravidade, turminha, tem gravidade, 560 km é bem aqui, tá? A gravidade lá na estação espacial não é zero como a gente pensa não, tá joia? A gente precisaria estar muito mais distante para não ter a ação terrestre. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande e que o peso do telescópio é pequeno, porque a atração gravitacional é pequena. Nada, se a inércia é grande, a atração gravitacional é grande, cara, para combater a expulsão. Não se justifica, pois a avaliação da massa e do peso tem por base a lei de Kepler, que não se aplica a qualquer corpo em órbita. Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela atração terrestre, né? E ela é responsável por manter em órbita. Tá joia? Nós temos gravidade ali sim. Não se justifica, pois a ação da força-peso implica na ação de uma força de reação contrária que não existe. Ixi, que loucura. Então, veja que o texto tentou lhe enganar de todo jeito, mas você não caiu. De um simulado que eu gosto muito, tinha a imponderabilidade pode ser observada em várias fotografias registradas em estações espaciais em órbita terrestre, onde os objetos parecem flutuar. Desse modo, é comum que esse fenômeno seja equivocadamente explicado pelo argumento de que não há gravidade. Como eu já disse há pouco, tem gravidade sim. Se a gente for fazer o cálculo, dá perto de 7 a gravidade lá da estação espacial, se eu não estiver enganado. Esse fenômeno ocorre porque o corpo que está em órbita aqui em torno da Terra sofre a expulsão por conta da inércia e a força gravitacional é que age. E em física, quando a gente está sujeito único e exclusivamente à força gravitacional, a gente diz que a gente está em queda. Tá legal? Agora, por que ele não despenca? Por causa do movimento circular que causa uma inércia, uma expulsão. O peso de um objeto em órbita e a força resultante são nulas. Mentira, tem força centrípeta. A resultante que atua no objeto é a força... Isso, a centrípeta é a própria gravitação, força de gravitação. O peso e a força de atração são opostas. Não pode, o peso é a força de atração gravitacional. A resultante centrípeta anula a atração. Como é que pode anular se é ela? O nome força centrípeta é só o nome que eu dou a resultante para o centro. O peso de um objeto em órbita e a força resultante não tem sentidos perpendiculares? Não. A força-peso é a própria força centrípeta. Meus amigos, embora tenha sido um vídeo mais longo do que o tradicional, espero ter aberto um pouquinho mais a cabeça de vocês.
de que força centrípeta não é uma nova força que age no sistema, e sim o nome da força resultante que olha para o centro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.